E tem um estudo revelando que o número de mortes por coronavírus pode ser maior do que tem sido divulgado pelos países. Quem conta pra gente é o Samidana. Desde a primeira morte no Brasil pelo coronavírus, nos acostumamos com a divulgação diária do número de vítimas. Na última segunda, por exemplo, tivemos 113 mortos no Brasil. Esses números, por si só, são apavorantes, mas ainda podem ser menores do que a realidade. Aqui no Brasil, como em outros países, entram na conta apenas as pessoas que morreram no hospital ou foram testadas para o coronavírus. Acabam sendo deixadas de fora pessoas que morreram em casa ou em outro local, mas não tiveram a doença identificada. Um método mais realista e possível de fazer essa contagem é olhar o excesso de mortalidade. Isto é, comparar o número de mortos agora com o número de mortos na mesma época em outro ano ou em vários anos e ver quantos há a mais. No Brasil seria um problema porque a gente tem muita morte de trânsito e com a economia mais fraca, as pessoas em quarentena, você também tem menos trânsito. A revista britânica The Economist fez isso com 4 países: Reino Unido, Holanda, França e Espanha. E também com a região da Lombardia, a mais afetada na Itália, e incluiu a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e também Jakarta, a capital da Indonésia. Esses números dão conta das mortes entre março e abril. Em alguns lugares, como Itália e Espanha, a contagem é entre a primeira semana de março e a primeira semana de abril. Em outros, como Nova York, o Reino Unido e Holanda, entre a terceira semana de março e a segunda de abril. A intenção foi pegar a epidemia em cada lugar no seu pior momento e olhar o número de mortes fora do normal. Na Lombardia, entre 7 de março e 4 de abril, o número de mortes, 6.100, é de apenas 48% do excesso de mortes, 12.800. Já na Espanha, 35% das mortes a mais ficaram de fora da estatística. Na Grã-Bretanha, os números da pandemia dão conta de apenas 57% dos mortos. E na Holanda, dão conta de 43%. Mas a pior distorção é na Indonésia, incluída na estatística para capturar como a mesma contagem ocorre em um país pobre. Oficialmente, só 84 pessoas morreram do Covid-19 entre março e abril. 5% dos enterros registrados a mais na cidade.